Agora eu tenho uma boa notícia para vocês. Todos os dias você confere aqui no Hoje em Dia as dicas sempre importantes do Renato e da Cristiane Cardoso no Minuto do Casamento. Mas hoje os apresentadores do programa Escola do Amor, aqui da Record, estão ao vivo com a gente para falar de um evento pra lá de especial que vai acontecer neste sábado, dia 11, no Parque Vila Lobos, em São Paulo e também em todos os outros estados do nosso país, além de mais de 85 países ao redor do mundo. A Caminhada do Amor. Bom dia, Cris. Bom dia, Renato. Bom dia. Olá, Zucatelli. Bom dia para você. Muito bom estar com vocês, muito bom. Renato, Cristiane, contem pra gente, afinal, o que é a Caminhada do Amor? Zucatelli, você falou bem do Minuto do Casamento, né? Às vezes é preciso mais que um minuto, é preciso tirar um tempo para poder abrir o coração e falar com o parceiro. Nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer isso no dia a dia. Você sabe, o diálogo diário de um casal é o diálogo logístico, é o diálogo de sobrevivência, né? O que você vai comprar, pagou aquela conta e tal, mas nem sempre o casal consegue entender o que está passando pelo outro ou ter aquele tempo para abrir o coração e falar o que precisa do outro, o que precisa ser ajustado. E às vezes não tem um clima, né? Porque você quer falar de um assunto muito profundo, muito importante, sensível, mas você não quer falar na hora que a pessoa acabou de chegar do trabalho, está cansada, está estressada, né? Tem as crianças. Então, às vezes, a pessoa fica ali, o casal fica protelando, né, em resolver um assunto e aquele assunto fica ali sendo colocado debaixo do tapete. E vai aumentando o tapete, né? Daqui a pouco está todo mundo caindo nesse tapete, né? Olha só, exatamente isso que vocês falaram chama a nossa atenção aqui, porque a gente sabe que os casos de divórcio no Brasil têm aumentado muito. Por que é tão difícil para alguns casais se entenderem, Renato, Cristiane? Então, Zucatelli, veja, entre o oi, quer tomar um café, quando começa o relacionamento, quando começa a relação, e lá quando eles assinam o divórcio no cartório, né? Veja que tempo que passou entre eles. Entre essas duas palavras, oi, não te quero mais, existem muitas brigas, muitas desavenças, muitos desencontros, muitas presunções de eu achava isso, eu achava aquilo, você não me entendeu. Então, entender um ao outro, entender o ser humano, não é uma tarefa tão fácil assim. A gente, às vezes, mal se entende, não é? A gente mal se conhece, e quanto mais o outro. Então, por isso os divórcios têm acontecido tanto, porque as pessoas não têm tido, infelizmente, a habilidade de conversar de uma forma ativa, de uma forma inteligente, ouvir ativamente para entender e para querer resolver o problema. A maioria das vezes, quando o casal conversa, é para se defender. E é aí que está o grande problema. Quando as pessoas conversam para se defender, então um está atacando, o outro está defendendo, então não se resolve absolutamente nada. E às vezes o casal fica assim, não, mas a gente já conversa em casa, né? Conversa em casa. Mas eu volto a dizer, às vezes não tem clima, a pessoa não tem aquele humor para conversar sobre assuntos sensíveis. A esposa às vezes fica ali segurando, né? Aquele assunto ela tem que falar, mas ela não quer estressar, ela não quer causar mais um problema. A última vez que eles conversaram foi horrível, né? A DR foi horrível, eles ficaram sem falar. Então, às vezes, o casal fica ali protelando, com medo de falar. Mas nesse dia da caminhada do amor, os dois vão estar dispostos a falar sobre todos os tipos de assuntos. E vão estar num clima bom, né? Num clima, num ambiente propício. Tá todo mundo fazendo isso, todo mundo usando a camiseta, todo mundo resolvendo ali, se conhecendo e resolvendo questões no casamento. Por isso que o diálogo é tão importante, eu tenho certeza que a caminhada vai ser incrível. Aliás, me contaram que tem um kit que é distribuído no evento, além das camisetas, tem um baralho de perguntas. O que é isso, gente? Exatamente, esse é o coração da caminhada, realmente, Zucatelli, porque, como eu falei, a gente às vezes quer falar, quer conversar, mas não acerta, não sabe bem as palavras, não sabe nem por onde começar, quais as perguntas fazer e quais perguntas evitar. Porque o grande perigo e o grande medo dos casais é que uma conversa vire uma DR, vire uma grande briga. E o kit da Caminhada do Amor, além dessas duas camisetas que vão servir de memórias carinhosas para o casal para anos aí por vir, ele vem com o baralho de perguntas, que é uma caixinha
com perguntas cuidadosamente elaboradas para que o casal possa falar aquilo que precisa falar para ter o diálogo preventivo de problemas e o diálogo reparativo, coisas que estão ali pendentes que nunca conseguiram resolver. Então, é legal porque o casal que tirar da caixinha uma pergunta e dizer, olha, a pergunta agora para você responder é esta aqui. Se o outro achar assim uma pergunta meio difícil, o que perguntou pode sempre dizer assim, ó, não é culpa minha, é do Renato e da Cris. E ele também vai ter que responder a pergunta, né? Os dois têm que responder a pergunta. Os dois respondem a mesma pergunta. E são perguntas sobre vida financeira, vida íntima, filhos, emocional, sonhos, passado, futuro. São coisas que, como eu disse, normalmente nós não pensamos em perguntar no dia a dia. Gente, eu adorei isso. Fez uma pergunta que você está querendo fazer a vida inteira e não consegue. Você falou, olha, eu não ia fazer, mas o Renato e a Cristiane estão no baralho, então eu tenho que fazer. Isso é genial. Pode colocar na nossa conta. Pode colocar na nossa conta. Isso é muito bom, muito bom. Tem que pagar, tem que comprar ingresso para participar. Como é que as pessoas fazem? O evento no sábado é no Parque Vila Lobos, sábado agora, dia 11 de outubro, a partir das 9 horas da manhã. É aberto ao público, ninguém tem que pagar absolutamente nada. A gente aconselha que os casais, as pessoas cheguem ali de transporte público, o acesso é bem mais fácil, agradável, a estação deixa você já na boca do evento, ali pertinho da Roda Rico. Novamente, não tem ingresso, não tem que pagar absolutamente nada. A pessoa, se ela quiser adquirir as camisetas, se ela quiser adquirir o baralho de perguntas, é opção dela, mas ela vai receber dicas ali, Cristiane e eu vamos dar dicas para elas e algumas orientações sobre como conduzir esse diálogo. Então não paga absolutamente nada, é só comparecer. Olha, tem uma outra coisa interessante aqui, né? Até para o pessoal saber, eu tenho certeza que a turma está perguntando isso aqui já nas redes sociais. O evento não é só para quem é casado, né? Para quem é solteiro, para quem é viúvo, quem namora, também pode participar. Os solteiros, inclusive, é muito importante os solteiros. Você que está num relacionamento, você não sabe se essa pessoa serve para casamento, né? Se deve continuar nesse relacionamento. É importante porque as perguntas vão te ajudar a conhecer melhor aquela pessoa e também saber se ela tem dúvidas, se ela está disposta a fazer as mudanças. Às vezes a pessoa é solteira, né? Nós tivemos vários solteiros no ano passado que casaram, né? Porque foram lá solteiros, encontraram outros solteiros que quiseram se conhecer e as perguntas também ajudam aos solteiros se conhecerem. Então, é para todos. Gente, que incrível. Então você já sabe, está todo mundo convidado aqui em São Paulo, no Brasil todo, em todos os estados do Brasil, além de 85 países. Gente, parabéns, muito obrigado. A gente agradece a participação de vocês aqui no Hoje em Dia ao vivo, que a caminhada, como sempre, seja um sucesso ainda maior este ano. E a gente reforça o convite, neste sábado, 9 horas da manhã, participe da Caminhada do Amor. O site está aparecendo aqui na tela para você, tem todas as informações desse evento tão importante. Renato, Cristiane, mais uma vez, muito obrigado, beijo carinhoso para vocês. Obrigado, Celso. É só acessar caminhadadoamor.com, estão todos os detalhes e os endereços do evento em todo o Brasil também, caminhadadoamor.com. Obrigado, Celso, até a próxima. Tchau, gente. Obrigado.